Olá pessoal, vocês que estão estudando para a Polícia Civil Paraíba, meu nome é Andrezano, professor de português e trago mais um conteúdo muito bacana para vocês por meio de questões. Então é isso que nós estamos fazendo, estamos trazendo a questão para desenvolver o conteúdo para que vocês aprendam cada vez mais. Fica comigo até o final do vídeo que hoje está bacana. Hoje tem coisa boa aqui que poucos acertam na hora da prova e vocês vão notar que esse conteúdo não é difícil. Vamos colocar na tela então a questão. Olha, qual a função sintática desempenhada pelas palavras destacadas? Os alunos saíam da aula confiantes em si mesmos. Objeto indireto, núcleo do predicativo, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adverbial. Então, claro, vocês podem dar uma pausa aí para fazer a questão, mas fazendo um resumo bem breve aqui, ó. O objeto indireto, pessoal, ele complementa um verbo por meio de uma preposição. Então, o objeto indireto possui uma preposição. O em aqui, ó, é uma preposição, talvez seja objeto indireto. Núcleo do predicativo. Não, lembra que o predicativo ele expressa característica. Então, quando a gente fala assim, ó, predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Predicativo do objeto é uma característica do objeto. Por exemplo, se eu colocasse assim, ó, vou colocar aqui o exemplo para que vocês entendam direitinho isso aqui. Ariovalda estava bêbada. Ariovalda estava bêbada. Nota, o sujeito aqui é a Ariovalda. Aqui está o sujeito. Bêbada é uma característica da Ariovalda. Chega a concordar, a Ariovalda estava bêbada. Se fosse o Ariovaldo, estava bêbado. Então aqui, pessoal, predicativo do sujeito, característica do sujeito. Porém, eu também poderia montar a seguinte frase. Olha só. Nós encontramos Ariovalda. Só que nome, hein? Bonito. Ariovalda bêbada. Nós encontramos Ariovalda bêbada. Agora vamos analisar a frase novamente. Olha que interessante. Nós é o sujeito. Quem é que encontrou? Nós. Encontramos quem? Ariovalda. Objeto direto. Na frase de cima, pessoal, o que nós tínhamos? O estava, que é verbo de ligação. Aqui o que nós temos? Encontramos, que é um verbo transitivo direto. Ok? Bêbada continua sendo uma característica da nossa amiga Ariovalda. Só, olha a diferença. A Ariovalda não é mais sujeito, é objeto. Por isso que o nome aqui, ó, é predicativo do objeto. Característica do objeto. Então, os alunos saíam da aula confiantes em si mesmos. Em si mesmos não é uma característica dos alunos. O confiante, sim. Em si mesmos, não. Se fosse confiantes, saíam da aula e estavam confiantes, aí seria o predicativo. Tanto é que concorda. Alunos confiantes. Ó, o predicativo tem essa característica. De uma palavra só, concordar. Não é núcleo do predicativo. O núcleo do predicativo é confiantes. Esse é o núcleo do predicativo. Confiantes é uma característica dos alunos, ok? Então, não é o núcleo do predicativo. Complemento nominal. Olha, pessoal, o que ocorre aqui? O complemento nominal, eu vou tentar apagar aqui, tá, pessoal, para que eu tenha espaço. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar. Deu. O complemento nominal, vocês têm de saber que ele complementa um nome por meio de uma preposição. Então, vou falar a verdade para vocês. Eu estou na dúvida entre duas, letra A ou letra C. Porque o em é preposição.
Agente da passiva. Agente da passiva pratica a ação verbal na voz passiva, ok? E lembra, ele vem introduzido pela preposição por, ou por mais o que é pelo, ou por mais a que é pela. Por exemplo, as cartas foram escritas. As cartas foram escritas pelas crianças. Ó, escritas pelas crianças. Se vocês analisarem comigo esta frase, nota que temos o seguinte, pessoal. Deixa eu só trocar a cor aqui. Deu. As cartas é o meu sujeito. Quem é que foi escrita? As cartas. Isso aqui a gramática chama de sujeito paciente. Sujeito paciente. Por quê? Porque sofre ação verbal. Foram escritas, aqui ó, eu tenho o verbo ser mais o particípio. Quando eu tenho o verbo ser mais o particípio, o que eu tenho? Eu tenho uma voz passiva, sujeito paciente. E pelas crianças, as crianças praticaram a ação verbal, foram elas que escreveram as cartas, mas não é sujeito ali. Então aqui é o chamado agente da passiva. E o nome aqui é ótimo, é o que age na voz passiva. É a voz passiva porque eu tenho o verbo ser mais particípio. Quem age ali é pelas crianças, porque o sujeito não age. As cartas, de novo, sofre. O sujeito sofre ação verbal. Sujeito paciente. Mas não é. Então, em si mesmos, não é. Adjunto adverbial, tampouco. Porque o adjunto adverbial, pessoal, ele até pode ter preposição, mas ele expressa circunstância. Circunstância. Então, ali poderia ser uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de causa. Não expressa circunstância ali. Portanto, não. Muito bem, estou entre duas. E agora que eu já dei o panorama de tudo para vocês, nós vamos nos aprofundar um pouquinho aqui, tá? Existem várias dúvidas na língua portuguesa e uma delas é exatamente isso. Quando que é objeto de indireto e quando que é, pessoal, quando que é complemento nominal. Então eu vou colocar aqui, ó, objeto indireto versus complemento nominal. Então, o objeto indireto, vocês tendem a saber que a preposição complementa um verbo. No complemento nominal, a preposição complementa um nome. Então, observa comigo certas frases para que vocês nunca mais errem isso aqui. Observa comigo. Número 1. Se eu colocar assim para vocês, ó. João fez referência ao projeto. João fez referência ao projeto. Número 2. Refiro-me ao projeto. Então, João fez referência ao projeto, refiro-me ao projeto. Depois, creio em Deus. Depois, a crença em Deus faz a diferença. Depois, número 5, pessoal. Obedeça aos avós. Número 6. A obediência aos avós é
sinal de respeito. Não há mais espaço, então tá bom, não estou na frente, não. Pessoal, agora nós vamos destacar aqui, ó, ao projeto, em Deus, aos avós, ok? Em todos os casos, nós temos preposição. Tá aqui o a, pessoal, tá aqui o a, tá aqui o em, o a e o a. E temos 1000 outros exemplos para dar. O que vocês têm de ver? Quem é que a preposição complementa? Ao projeto, o a complementa a referência. Referência não é verbo, é um nome. Lembra, no português, quando falamos em nome, nome é substantivo, adjetivo ou advérbio. Portanto, ao projeto aqui é complemento nominal. Refiro-me ao projeto. O a complementa um verbo. Eu me refiro, tu te referes. Se complementa um verbo, nota, é objeto indireto. Creio em Deus. O em complementa um verbo. Eu creio, tu crês, ele crê. Então, no momento em que complementa um verbo, em Deus é objeto indireto. A crença em Deus faz a diferença. Em Deus complementa a crença. Crença aqui é um nome, a crença, substantivo. Então, se é um nome, em Deus, complemento nominal. Obedeça aos avós. O a complementa obedeça, que é um verbo. Portanto, objeto indireto. A obediência aos avós é sinal de respeito. Aos avós complementa a obediência, só que a obediência é um nome, em forma de substantivo. Portanto, aos avós, complemento nominal. Agora vamos à questão. Os alunos saíam da aula confiantes em si mesmos. Ó, em si mesmos complementa confiantes. Confiantes aqui não é verbo, né? Eu confio, tu confias, eles confiam, confiamos. Não, é um nome em forma de adjetivo, mas é um nome. No momento em que é um nome, é complemento nominal. Então aqui, pessoal, é Canadá, Canadá, a tua resposta, ok? Então tá aí, o nosso objetivo era desenvolver a matéria, como nós fizemos. Pessoal, fique à vontade para comentar o vídeo aí, tá? Fiquem à vontade. E digo mais, nós estamos com uma área que quem quiser eu quero me aprofundar, já falei para muitos, vários que disseram assim, professor, que já são membros do canal, estão estudando para a Polícia Civil Paraíba. Maravilha, fique conosco. Quem quiser se aprofundar, a gente colocou o curso extensivo de português para os nossos membros do canal. Tem aí um Seja Membro que vocês vão analisar e lá são mais de 90 videoaulas, material em PDF, está muito bacana. E logicamente, professor, eu não consigo ser membro, beleza, os conteúdos gratuitos são diários. A única coisa que vocês têm de fazer, seguir o nosso canal. É sempre uma satisfação estar com vocês, tá certo, pessoal? Beijo no coração de vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!